Fala galera, estamos começando mais um Nerdofobia Vlog. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um mangá, que é uma obra de arte e está chegando ao seu final nessa republicação da editora JBC. Estamos falando nada mais nada menos do que Blade, a Lâmina do Imortal. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Blade, a Lâmina do Imortal. É a republicação da JBC, que reúne o dobro do tankobon japonês, ou seja, 4 edições em uma, quatro edições japonesas por uma brasileira, com mais de 400 páginas. É uma obra de arte de Hiroaki Samura. A gente vai falar um pouquinho sobre a história e sobre como isso aqui pode ajudar qualquer pessoa a se redescobrir. Bem, falar sobre Blade, a Lâmina do Imortal, requer que a gente pense um pouco, né, nessa distopia que o autor, o Hiroaki Samura, faz da visão do samurai. Na obra que ele criou, o samurai é algo assim, entre aspas, decadente. É um personagem que está no fim, mas que estão lutando, né, de alguma maneira para fazer com que o governo, o status quo do governo com relação a eles mude. Então, quando a gente pensa em Blade, a Lâmina do Imortal, a gente tem que esquecer, meio que esquecer aquela questão do caminho do guerreiro, o Bushido, como eles falam tanto, né? O Bushido aqui é extremamente corrompido, entre aspas, ou como eu poderia dizer assim, inapelavelmente ele é deixado de lado para que uma visão mais pop, até mais punk e mais sinistra dessa história samurai seja contada. Então, a gente acompanha a história falando um pouco da hora, né? A gente acompanha a trajetória do Manji, que é um personagem que recebeu um dom, por assim dizer, de ser imortal, devido aos vermes chamados de Kessenshus, que uma monja budista colocou nele, depois de ele ter ficado conhecido por ter matado 100 homens, né, ser o Hyaku-Ningiri, o matador de 100 homens. E a monja colocou esses coisas nele e disse que ele poderia deixar de ser imortal, alcançar a redenção, quando ele tivesse feito, de certa forma, expiado seus pecados, né? E nesse caminho de expiação de pecados, ele é apresentado a Rin, que é uma menina que teve seus pais mortos pelo líder de uma organização chamada Eitoryu, que é o Kagehisa no Tsu. E toda a trama se desenvolve dentro com relação a esses 3 personagens e a trajetória que eles têm, né? O Kagehisa tentando dizimar, entre aspas, com todas as escolhas de todos os estilos para deixar um estilo único, que é o estilo da Eitoryu. E o Manji e a Rin tentando se vingar da morte dos pais delas, e meio que isso vai ter vários desdobramentos durante a história. Assim, se a gente pensar bem, Blade é uma coisa que rompe com essa linha, né, do samurai tradicional, como é o Vagabond, né, que conta a história, outra obra sensacional que conta a história do Musashi. E é uma coisa mais assim, é fantasiosa, mas ao mesmo tempo ela tem uma linha tênue entre a fantasia e a realidade, por assim dizer. Principalmente porque todos os tons de fantasia e de coisas especiais ou sobrenaturais que acontecem no mangá, eles são tratados de uma maneira muito leve, muito solta, que faz com que a gente se delicie enquanto está lendo. Outra coisa é o carisma do personagem principal. O Manji é extremamente carismático, e os personagens que circulam essa trajetória que ele vai traçar com a Rin são tão carismáticos quanto. Você pega um personagem como o Taito Magatsu, né, que é um cara que tem assim
ele tá do lado da Ito Ryu, tem uma lealdade pelo Kagehisa, mas ao mesmo tempo ele não é um cara que foge dos seus princípios. Então ele meio que simpatiza com a, com a questão da Rin e vira um parceiro ali, meio que um anti-herói ou uma side quest dentro do próprio mangá e acaba ajudando e se envolvendo e tendo uma participação muito significativa em toda a trama. E temos o Shira, que é um vilão clássico que acaba por enveredar em vários momentos no mangá e dando cenas espetaculares assim, que assim deixam você chocado e ao mesmo tempo você fica, caramba, como isso está acontecendo, velho. O próprio Kagehisa, que é um personagem bem singular, que tem várias nuances de querer que volte à época dos samurais e ao mesmo tempo saber que aquilo está acabado e tentar com essa cruzada meio sanguinária e ao mesmo tempo sem nenhum futuro que ele está propondo, porque a partir de um certo ponto do mangá o governo vai intervir de maneira direta, primeiramente indireta, né, com uma organização secreta, que é a Mugen Ryu, e depois de uma maneira mais direta. Então, esses desdobramentos do mangá são extremamente interessantes, os personagens que vão sendo colocados e a maneira como o autor consegue balancear entre o protagonismo do Manji e da Rin com todas as histórias paralelas de todos os personagens que aparecem é extremamente, assim, extremamente válido, assim, um dos mangás, melhores mangás que eu já li na vida, junto com Berserk, que é outra obra-prima. Só que esse está chegando ao final, né? O Berserk ainda estão relançando também nesse formato maior, porque essa tendência das editoras a lançarem em formatos de luxo, porque o público pediu, né? Assim, isso que a gente está vendo é muito um reflexo do próprio mercado, né? Então, eu tinha o Berserk quase completo naquele outro formatinho e comprei as primeiras edições de Blade até o 31, eu acho que saiu na Conrad, eu tinha até a 31, era 32, acho que era 31. E infelizmente a Conrad não conseguiu lançar completa a obra e voltou agora com a JBC. E então eu comecei a colecionar, fiz a coleção. Não tenho todo ainda, estou esperando chegar, né? Não tenho todo ainda, né? Tem algumas edições que estão faltando, mas eu pretendo completar porque é uma obra que a pessoa merece ter em casa, deve ter em casa e fazer de tudo para alcançar uma obra desse tipo. É coisa assim, absurdamente boa. Então todo mundo que gosta de história de samurai, de história de espada, ou que quer ver uma coisa diferente do atual, precisa ler Blade, a Lâmina do Imortal. É um mangá que você deve ter em casa, é um mangá que, apesar do preço ser um pouco salgado, né, mas se você pensar que é bimestralmente, por uma obra grande, de luxo, com 400 páginas ou mais, então vale a pena, né? Então fica a dica aí para todo mundo que gosta de mangá, principalmente de mangá de samurais, que comprem, aproveitem agora que está chegando ao final e eles vão talvez relançar ou fazerem promoções, né, nas edições anteriores para que você possa completar a sua coleção. Então é bastante válido que você tente pegar isso e ter na sua casa, porque Blade, a Lâmina do Mortal é um dos melhores mangás que eu já li e vale muito a pena ter ele em casa. Bem, isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, comenta aí, curte, se inscreve no canal, dá sua opinião, vamos comentar um pouco mais sobre isso, sobre assuntos nerds, assuntos que são de relevância do público nerd. E é isso aí, valeu!